Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Olha só, gente. O pessoal daqui a pouquinho começa a chegar aí, abre aí, vamos relaxar. Que gravata bonita, hein, Jorge? Verde e amarela, né, tio? Bonita. Essa aqui eu tenho já há muitos anos aqui, ela já está demodê, já é bem larga, tudo, mas eu mantenho ela, porque algumas pessoas que eu conheço têm gravata bonita assim. Um é o ex-ladrão, ex-bandido, ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, outro sou eu, e eu acho que o Bolsonaro tem uma, mas ele usou uma vez só. Viu? O velho da van também tem. O velho da van, não, dele é tudo amarelo, verde e amarelo, mas é assim, não assim, esse aqui é verde, amarelo e azul. Verde, amarelo e azul, né? E a camisa, teoricamente, teria que ser branca. Essa aqui é azulzinho clarinho, mas... É a semana, né, Jorge? Semana da Independência, é isso aí. Como é que foi? O quê? A Independência. De quem? A comemoração. A comemoração, nós vamos falar daqui a pouquinho, né? A independência, como eu bem digo, né? Foram 200 anos da independência de Portugal e 6 anos da independência do PT, né? Mas, infelizmente, nós não temos uma independência por completo, né? Nós ainda somos escravos de uma ditadura de toga, mas isso a gente vai falar no decorrer do programa. Jorge, o pessoal vai chegando aí. Enquanto isso, vamos falar, olha, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o desfile de 7 de setembro, comemoração de 200 anos aí da história da independência do nosso Brasilzão. Vamos falar da passeata que rolou na cidade de Americana, da passeata que rolou em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Teve muita gente aí que se contorceu, né, Jorge? Exatamente. Tem até uns memes aí da Carminha aí rolando por aí, né, Tiosso? Muito engraçado. Exatamente. A própria imprensa aí do Erinão, né, a imprensa marrom daquele consórcio, ontem até alguns comentaristas admitiram que era um fenômeno realmente o que aconteceu. E é um fenômeno, nós vamos falar, sim, mais um pouquinho assim da matéria, nós vamos falar sobre esse fenômeno de um presidente, porque nós já vimos manifestações, várias manifestações, de pessoas contra algum regime, sim, algum presidente, né, ou por alguma reivindicação, como o Fora Collor, como Diretas Já, mas nunca vimos alguém sair em apoio a um presidente. Realmente é algo histórico e inédito. Verdade, Jorge. E olha só, a gente vai falar também sobre a família do Lula, que está acionando, viu, o Ciro Gomes na justiça, viu, Jorge? Isso tudo e muito mais aqui no Vai Ver no Brasil. Também agora em notícia, aqui não em primeira mão, porque muita gente já deu, mas nós estamos, né, aqui ao vivo, vamos falar da Rainha Elizabeth, e vamos fazer, inclusive, uma análise aí da Inglaterra, aí, com essa morte da Rainha Elizabeth, né? Tá sabendo que o Museu do Ipiranga reabriu as portas depois de uma reforma aí que rolou, Jorge? Pois é, e uma reforma bonita, viu, tio? Bonita. É lamentável, eu sou paulistano, nato, nasci lá, vivi lá 38 anos da minha vida, visitei 2 vezes com excursão de escola, é lamentável, muito triste, mas agora com essa reforma aí, ficou 9 anos fechado, com certeza vou voltar a visitar o Museu do Ipiranga. Ô Jorge, você está sabendo que o TSE notificou a Jovem Pan, dizendo que ela estava exagerando no tempo da fala do Bolsonaro? Como assim? Isso. Você vê, o TSE notificou. Aquilo que eu falo, né? A ditadura de toga, né, tio? Exato. A ditadura de toga, complicado. Não é brinquedo, não. E o pessoal tá chegando ali, já tá aqui também, a Eliana Ramos. Um beijo, Li. Muito obrigado. Hoje viu? Nós estamos meio tristes, meio desanimados. Sabe por quê? Porque morreu a Elizabeth? Porque morreu a rainha? É a sua rainha. Não, não é isso, não. O que é? Por que nós estamos desanimados? Não sei por que está desanimado. Estamos cansados, né? A gente fica alegre aqui. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Chega mais caipirinha aí, né? Exatamente. Vamos embora, Jair Camargo também está aqui. Ô, Jairzinho, um abraço. Pronto, é só para mim mexer aqui. Mexer aí, vai lá. Olha, agora vocês desconsiderem isso. Isso aí. Aí, vamos vendo, então. Olha só, gente, essa semana o Vai Ver no Brasil Especial também entrevistou mais alguns candidatos, né, durante a semana, né, Jorge? Exatamente, naquele Vai Vendo Brasil Especial Entrevista, que está aí, vocês estão lendo aí, esse é um especial entrevista, não é esse Vai Vendo Brasil aqui de comentários, de notícias e comentários. Exatamente, nós falamos com o vereador Marcelo Mesh, aqui da cidade americana, e também nós falamos com o Leco, né, falamos Jorge? com o Leco, segunda-feira vai ao ar programa do Leco, segunda não, amanhã é sexta, né? Sexta-feira vai o programa do Leco ao ar, ontem foi do Marcelo,
entrevistamos também, nessa semana que passou, a Maria Giovana, entrevistamos também o Denis Andia, Exato. Entrevistamos também o Fuinha. O Fuinha também entrevistamos também, teve mais agora alguém, a gente começa a entrevistar os candidatos a estaduais. Agora vamos para os estaduais. Entrevistamos a maioria dos federais que quiseram estar aqui e vir aqui. Nós entrevistamos no especial Vai Vendo Brasil Entrevista. Tudo você que quiser ver alguma entrevista de alguém desses candidatos que nós entrevistamos, está tudo lá no YouTube, no Vai Vendo Brasil com Jorge Ramos. É só digitar isso na busca, vocês vão encontrar todos os candidatos a deputados federais que nós aqui do Vai Vendo Brasil entrevistamos. E aí, a partir da próxima semana, eu ia por sexta, mas acho que vai ser segunda, vamos começar com os estaduais. Já entrevistamos o primeiro estadual, que é o Leco Soares, e aí vai vir outros aí que agora a gente vai colocando na sequência. Conforme o tempo vai dando. Vamos lá, então, Jorge, vamos começar? Vamos começar falando, então, do desfile de 7 de setembro, Jorge, que foi, assim, de arrebentar, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, né, Jorge? Você viu como a mídia, o mundo inteiro se mobilizou, todo mundo viu o que aconteceu aqui no Brasil, principalmente, olha, gente, lá em Brasília, na frente lá do Planalto, né, Jorge? A quantidade, era um mar de gente que fala sério, hein? Como disse o presidente Bolsonaro, é um mar que não conseguia enxergar o final, né, tio? Se a gente viu nas imagens aí, que a grande mídia, todo mundo aí noticiou hoje, realmente era muita gente. E eu falei que ia falar sobre esse fato histórico. Realmente é um fato histórico. Como eu disse no início, nós já vimos muitas manifestações aqui no Brasil, que levava muita gente às ruas. Porém, nunca vimos uma manifestação gratuita que eu digo assim, porque não teve ninguém pagando, lotando ônibus de militantes, etc. e tal, para ir em apoio a um presidente. Nós vimos aqui, historicamente, nós só tivemos isso com Getúlio Vargas, lá atrás, em 30 e alguma coisa, 34, alguma coisa assim, depois 52, que ele ficou 11 anos no poder, o Getúlio Vargas, e nós nunca vimos, é um fato realmente histórico, isso que aconteceu, já vinha acontecendo em algumas outras manifestações, as pessoas saíam de suas casas voluntariamente em apoio ao presidente e ao modelo de gestão do presidente Messias Bolsonaro. Isso é um fato que foi noticiado no mundo, em toda a imprensa do mundo, que aconteceu ontem, foi noticiado em toda a imprensa do mundo de forma positiva. Porque antes, esses órgãos de imprensa do mundo, até imprensas de esquerda, eles pegavam tudo meio que mastigado e meio que maquiado daquele consórcio de imprensa, que é a Folha de São Paulo, o Globo e etc. e tal. Então, reproduziam essas manifestações de forma negativa. E aí ontem pegaram em loco algumas emissoras, inclusive de Portugal, até porque o coração do príncipe veio para o Brasil e tudo, então Portugal acabou acompanhando. Ela pegou isso em loco, essa transmissão fez quase praticamente ao vivo. Acabou passando na Europa, do governo português. Presidente português. E detalhe, também houve uma manifestação pró-Bolsonaro em Portugal, e grande. Do Reino Unido também, viu, Jorge? Muito grande a manifestação. Isso quer dizer que o nosso presidente da República ele está sendo muito bem visto fora daqui, né? Eu não sei, né, Jorge? Eu vou falar uma coisa aqui, mas parece que a gente tem síndrome de vira-lata, né? Parece que nunca tá bom. Eu nunca tive. Não, mas assim, eu vou falar essas cores verde e exatamente, mas o pessoal fala mal, mas ó, fala sério, o Brasil acho que nunca teve tão bem na foto de forma internacional como a gente está agora, muito viu, Jorge? Bem. Quando a gente fala de forma internacional, todo mundo fala, mas abertura de mercado. Mercado, gente, é o nosso renda, exato. Nós sustentamos 30% da raça humana aqui no planeta Terra, é sustentado por alimentos produzidos aqui no Brasil. Exatamente. Isso tudo nesse governo, que foi o único governo que valorizou o agro, diferentemente de outros que colocavam o pessoal para invadir as fazendas e etc. e tal, valorizou o agronegócio, os agricultores. Ele realmente está conseguindo manter, inclusive, a economia. Nós saímos de 17º para 7º, olha o nosso PIB. Então, é muito mais, as eleições são muito mais
do que essas falácias que a gente vê nos discursos. Existe um país atrás disso. Se o país está em pleno desenvolvimento, franco desenvolvimento, crescendo em arrecadação, vindo capital internacional aqui para o Brasil, porque existe a credibilidade de mercado, consequentemente gera-se empregos. Isso está acontecendo e não tem mais, não. Está acontecendo mesmo. Sim. Né? Geração de emprego, distribuição de renda e receita, o país começa a crescer e respirar. Um detalhe, nós hoje fechou, a inflação fecha amanhã, inclusive, vai ter o IPCA fecha amanhã, mas a inflação hoje fechou com baixa, com uma deflação. Os países do mundo estão tendo inflação e desabastecimento. E é algo totalmente inédito, principalmente em ano eleitoral, né, Jorge? Geralmente, em ano eleitoral, nós temos a inflação. Existe uma retração de mercado, de consumo e tudo. O Brasil não. O Brasil, apesar de termos passado, assim como o resto do mundo, por uma grande... A retração de consumo interno, Jorge, de serviços, isso, na verdade, a gente está sentindo. Eu acho que quem é pequeno comerciante ainda está sentindo, mas ainda é reflexo de pandemia, é reflexo de economia, é reflexo... A gente ainda tem muito reflexo. O senhor está equivocado, vamos quebrar o pau aqui agora. Vamos lá, então, vamos lá. Realmente isso é parte, mas é uma parte muito menor. Essa reflexo de pandemia é muito menor, porque a pandemia, de certo modo, no Brasil, ela afetou aquele momento, não o pós-pandemia, como os outros países vêm acontecendo. Isso é o seguinte, nós tínhamos aqui no Brasil o microcrédito, tá? Endividando as famílias, endividando as pessoas que tinham aquela falsa sensação que tinham poder aquisitivo. Na verdade, não tinham poder aquisitivo, era dinheiro emprestado, era dinheiro que não era seu, pagando altos juros. E agora, com essa política econômica adotada aqui no Brasil, isso diminuiu, esse microcrédito. Diminuiu. Então, as famílias deixaram de se endividar, elas passaram a viver, alguns somente, inclusive, com aquele auxílio emergencial do governo do Bolsonaro, passaram e deixaram de usar cartões de crédito, deixaram de usar até porque tem um grande número de pessoas com nome no Serasa, então perderam crédito. Essa perda de crédito é ruim, parece ser ruim momentaneamente, mas a médio e longo prazo é muito positivo, porque hoje o dinheiro que você circula, ele é real, ele não é um dinheiro de juros, um dinheiro de comprometer a renda das famílias, é um dinheiro que circula, as pessoas passam a consumir de forma um pouco mais consciente, então gastam somente o que tem. Então, nesse momento, um pouco do que você fala desse retorno de pandemia. Sim, a reorganização familiar, né, Jorge? Essa reorganização é muito positiva, porque em breve o que você tem de verdade, não é do banco, é seu efetivamente. São tudo fases, né? Eu acredito que nós vamos ter uma fase de readaptação, de reorganização, as famílias estão sentindo, querendo ou não, tivemos sim inflação, estamos tendo ainda uma inflação. Deflação. Né? Uma deflação. Estamos em terceiro mês com deflação. Mas chegamos aí perto a 7% e alguns produtos teve uma inflação muito maior. Então, algumas coisas, houve sim esse desequilíbrio na economia, então as pessoas agora estão começando Você falou de produtos, eu posso interromper o seu raciocínio? Pode. Eu vi hoje uma matéria, você sabe que o Supremo vai intervir nessa baixa do combustível no período eleitoral, né? Porque não pode, o ICM não pode baixar, o petróleo, o dólar não pode cair, o barril do petróleo não pode cair, porque tudo isso Então, o Supremo Tribunal, esse nosso presidente do Brasil aí, que são os nossos presidentes, nós não vivemos mais um regime presidencial, nós vivemos um regime jurisdicional, não de jurisdição, mas jurídico, né? É o sistema aqui, o regime aqui totalitário da ditadura de toga que estamos vivendo, então eles se interferem até numa votação do Congresso, numa votação onde eles não têm, aí sim são incompetentes para julgar qualquer coisa que seja de lei, para que quem faz lei são deputados e senadores. Os ministros do Supremo não podem intervir, mas eles rasgam a cada dia uma folha da Constituição Federal. É lamentável, é muito triste, e nós temos também que separar o que é a Constituição Federal e o que é democracia. A Constituição é o que rege a democracia. Não é a democracia é outra coisa. A Constituição é somente um parâmetro para que você possa ser democrático. Agora, quando os ministros do Supremo rasgam a Constituição dia a dia, deixamos de viver uma democracia e passamos a viver um regime totalitário, onde já se viu
o Supremo Tribunal ou alguns ministros do Supremo Tribunal legislar. E eles fizeram isso na pandemia, quando tiraram o poder do presidente de atuar sobre a pandemia Covid-19, fizeram isso, inventaram até crimes que não existem, até hoje o Código Penal não existem os crimes, eles inventaram, né, que são crimes ad eterno, que eles inventaram, aí é o Xandinho que inventou. Então, a cada dia eles vão rasgando a Constituição Federal, e aí nós vamos, com isso, perdendo o ordenamento da nossa Constituição, perdendo, inclusive, a liberdade de pensamento e expressão. Onde já se viu, não pode abaixar o combustível porque isso é eleitoreiro. Inclusive o Du está aqui, o Eduardo Borghese também está falando aqui que os combustíveis estão baixando novamente, que essa semana vai ter outra baixa de preço, viu, Jorge? Na verdade, já baixou, né, Du? Baixou, ele vai baixar mais um pouquinho, ele tá também... certo que baixou o preço do barril de petróleo. Exato, a Sandra Macedo está ligadinha aqui com a gente. Ela também, nós falamos dela, entrevistamos também. Muito bacana, o Jair está mandando um abraço aqui. José Ribeiro, está aqui o Ribeirinho, estou assistindo vocês. Arquelau também está aqui, boa noite, boa noite. Álvaro Mac, está aqui, Álvaro. Boa noite, Álvaro. Muito obrigado pela sua participação. E é isso aí, gente. Vamos continuando aqui, a Sandra está mandando um boa noite, Jorge, boa noite, Guilherme, um bom programa para você, um abraço, minha querida, muito obrigado, viu? Agora, gente, olha só, uma carreata reuniu apoiadores do presidente Bolsonaro do PL e também teve aí alguns candidatos aqui da nossa região que participaram aqui na nossa cidade de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Jorge, foi imensa essa carreata. Teve mais de 500 veículos, foi um negócio que não dava nem para contar. Porque se você for ver a Avenida Brasil... Eu vi pelas imagens. A Avenida Brasil ficou inteira, deu a circunferência inteira da avenida tomada por carros e também por motos. Só não teve mais motos porque estava chovendo, e mesmo com chuva, os patriotas foram para a rua, e não só aqui em Americana, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Não pode se confundir isso, essa manifestação que aconteceu aqui de carreata, da carreata que aconteceu aqui, dessas manifestações em São Paulo, na Avenida Paulista, em Copacabana, Rio de Janeiro, em Brasília, com ato de 7 de setembro da cívico-militar, cada um foi uma coisa. Uma coisa, foram distintas. Então, isso é aquilo que a gente falou aqui no início. Isso demonstra claramente o apoio, sim, ao governo e esse modelo econômico, a forma como vem sendo conduzido o país. Detalhe, 145 bilhões de prejuízo da Petrobras. Ao contrário, com Avit agora. Vai vendo, Brasil. Bom, isso só mostra a força aí do nosso presidente, né, Jorge, que vem crescendo, né, nas pesquisas, principalmente na região sudeste e também na região sul. Região sul e região sudeste, né, nos maiores colégios eleitorais, o presidente detém hoje 41, mais ou menos. Em alguns lugares 41, e no Rio Grande do Sul, na região sul, por exemplo, chega a estar uma distância do Lula de quase 17% acima. Rapaz, olha só. Isso em 5 estados, realmente o presidente Jair Messias Bolsonaro está bem acima do Lula. São os maiores colégios eleitorais, mas nós temos ainda perto aí de 22 estados, né, 21, porque o Distrito Federal ele é a parte, né, 21 estados ainda que o Lula ainda, nas pesquisas, o Lula está acima do Bolsonaro. Porém, essas pesquisas, esses institutos de pesquisas daqui para frente vão ter que começar a rever alguns conceitos, porque senão vai ficar muito feio. Essas manifestações de ontem deixaram muito claro que se eles não começarem a melhorar essas pesquisas de forma mais ética, mais fiel, vão passar vergonha. Está ficando feio, não pode. A gente sabe que aí tem muitos institutos de pesquisas aí tendenciosos, sim, que trabalham para grupos ligados ao ex-ladrão, ex-bandido, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outro dia me cobraram que eu não falei ex-presidiário. E ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, né, a favor dele, porque eu não sei o porquê, porque realmente não gostam do Bolsonaro, outros porque o Bolsonaro cortou verbas de imprensa, ou porque ele fala o que pensa e as pessoas não estão acostumadas àquele modelinho politicamente correto, desde que o meu bolso esteja bom,
eu não sei o que é. Então, com isso, esses órgãos de imprensa fizeram uma militância direta ao ex-ladrão, tudo, e agora está ficando feio, porque em algum dado momento, eu sempre disse isso aqui, no voto, o ex-ladrão, o ex-bandido, ex-chefe de quadrilha, ex-condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ganha. É muito claro, é muito nítido isso. Ele ganha, pode ganhar de alguma outra forma, com essa militância do Supremo Tribunal, não todo o Supremo, não da instituição, mas de alguns ministros do Supremo. Aliás, Gilmar Mendes falou ontem. Falou também. Agora, Jorge... pensamento. Mas só para concluir o raciocínio aqui, para não ficar aberto esse assunto. O presidente Messias Bolsonaro realmente ele vem crescendo, sim. Até porque nós temos o eleitor silencioso que não se manifestava, agora já no período eleitoral, faltando 20 e poucos dias para a eleição, começou a se manifestar, não em redes sociais, não em rodinhas, etc. e tal, mas de forma bem tímida, já começou a manifestar e enxergar que realmente nós não podemos mais voltar à cena do crime, como diz o vice-candidato a presidente do ex-ladrão, não podemos deixar o Brasil ser roubado novamente, porque as pautas deles realmente um retrocesso para essa nação que vem crescendo tanto numa pandemia e numa guerra na Europa, e mesmo assim a gente vem crescendo, gerando emprego, aumentando o nosso PIB, aumentando nossa credibilidade no mercado internacional. Então, eu estou técnico hoje, né? Tá técnico, Jorge. Vamos voltar aqui e falar. Bom, a gente entrou nesse assunto porque justamente a gente estava falando da carreata que reuniu mais de 500 veículos e muita gente, viu, Jorge, estava presente nessa carreata que não se configura, né? Inclusive o desfile de 7 de setembro, que iria acontecer na Avenida Brasil, por exemplo, aqui na cidade de Americana e Santa Bárbara, e foi adiado. Nas duas cidades, esse desfile foi adiado. Esse pessoal todo também aproveitou, viu, Jorge, mesmo com frio e com chuva, e foram todos para essa carreata, que reuniu muita gente, foi uma iniciativa do vereador aqui da cidade de Americana, e candidato também a deputado federal, Marcelo Mesh, né? Anunciando na semana, né? Que anunciando que faria uma grande carreata. E fez, viu, Jorge? Fez. Junto com ele também estava a deputada estadual Adriana Borgo, que também ajudou aí no evento, com toda a sua equipe. O pessoal veio fazer uma festa aqui, viu? Trouxeram mesmo, uma equipe bem legal, e veio, Jorge, era gente de todo lado, viu, nesse evento. Eu só vi por imagens, eu lamento. Você não pôde estar presente, não pôde estar presente, só vi por imagens, e realmente... Foi uma festa muito bonita, viu? Encheu de orgulho, sim, porque o Marcelo Mesh, ele sempre promoveu essas manifestações pró-Bolsonaro. Não é uma coisa que ele fez agora porque está em período eleitoral. A gente já via antes do fora Dilma, da cassação de Dilma, do impeachment de Dilma, e etc. e tal. Ele sempre promoveu, e dessa ele foi muito feliz. As outras ele sempre fazia em parceria com alguns outros políticos, líderes políticos regionais, e nunca foi tão bem sucedida quanto essa, e essa foi muito bom, e mostrou aí que a população de Americana e região está, sim, do lado do presidente Jair Messias Bolsonaro, e com isso a gente só tem a ficar um pouco mais tranquilo, porque eu já estava ficando preocupado. Com certeza, muita gente estava preocupada, viu, Jorge? Agora, Jorge, você viu que o TSE notificou a Jovem Pan por exagero no tempo da fala do Bolsonaro? Antes de falar da Jovem Pan, antes de falar do exagero, antes de falar, ainda vou falar desses eventos que foram cancelados na cidade de Santa Bárbara do Oeste e de Americana. Foi cancelado e jogado para exatamente, domingo, né? O 7 de setembro em Americana vai ser dia 11 de setembro. Exato, vai ser dia 11. Vai vendo. Por que eu estou falando assim? Não é para sacanear, porque eu vi isso, alguns órgãos de imprensa ligados aí, que recebem o cascalho lá da prefeitura, o 7 de setembro foi adiado para o dia 11 de setembro, depois arrumaram. É lamentável, gente, é muito triste. Como é duro ter dono, né? É difícil. Duro, você não consegue nem raciocinar, porque você tem dono, o dono mandou, eu tenho que fazer. Aí muda, né? Aí muda no site. O 7 de setembro vai ser dia 11 de setembro, beleza? Ok. Ô, Jorge. Mas eu quero falar um pouquinho. Você não me interrompa agora. Vai lá, fala então. Não me interrompa agora. Esse
por um outro lado, eu fiquei muito triste, porque eu vi que pessoas foram à Avenida Brasil, mesmo com chuva, para assistir esse evento, porque a Americana ficou muito tempo sem esse desfile de 7 de setembro aqui, da independência, e uma independência que é onde se comemora 200 anos da independência. Né? São um pouco mais requintado, não é simplesmente comemora-se o dia da independência do Brasil de Portugal, né? Comemora-se o dia 200 anos da independência do Brasil de Portugal e 6 anos da independência do Partido Cleptocrata, do PT. Então, eu fiquei até triste, porque eles deveriam manter, porque, mesmo assim, você viu essa carreata, essas manifestações de apoio ao Messias Bolsonaro, com chuva e tudo, o povo foi para a rua, chuva, era carreata, passeata, motociata, tudo junto e misturado. Então, eu não vi muito mais assim. Por um outro lado, creio eu, que estragou um pouquinho essa chuva, estragou um pouquinho do intuito, porque a cidade americana, nos últimos tempos, não comemorava absolutamente nada. Mas agora a gente comemora o aniversário da cidade, para fazer palanque para um determinado candidato da nossa cidade. Né? Agora nós montamos o 7 de setembro, que bacana, para fazer palanque, porque ele tem a prerrogativa de ser deputado, subir no palanque. Ou seja, o prefeito de Americana é assumidamente, descaradamente, com todo respeito, e eu adoro a pessoa do prefeito Chico Sardelli, mas é nojento, é sujo, baixo e sórdido essa campanha descarada para um deputado federal aqui da nossa região, que já está na hora de se aposentar, já tem 50, vai fazer 50 anos de mandato. É muito tempo, e 50 anos de mandato sendo governista, porque agora o governador dele não vai ganhar, eu quero ver como que o prefeito vai ficar e como ele vai ser, e caso ele se reeleja, como ele vai trabalhar sem governador, porque ele não sabe ser deputado, ele só é deputado porque tem um governador. E o PSDB tem 28 anos como governo do Estado e eles ali. Não só a família, mas outros também. Então agora, com o Tarcísio decolando e subindo muito, eu quero ver como eles vão ficar sem governador. E o prefeito também. O prefeito vai ter que se aliar depois a alguém que tenha contato com o Tarcísio, que é o futuro governador do estado de São Paulo, se Deus quiser e ele há de querer. Como é que vai fazer? Então, é muito feio, é muito baixo, é muito zoado você promover eventos, não para a população, não para uma data. Promover eventos para se fazer panfletagem de um deputado federal aqui que já está na hora de ficar em casa, inclusive, que era ligado ao João Agripino da Costa Dória Júnior. Aliás, o João Agripino fez um papel excepcional. Eu sou muito... No Museu do Ipiranga? Não, ele fez um discurso lá no Museu do Ipiranga, mas nós vamos falar daqui a pouco. A maior ação, uma das melhores ações do João Dória foi exterminar e erradicar o Partido Social da Democracia Brasileira, o PSDB, esses tucanos que deveriam ser chupins, não tucanos, chupins. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Do que eu ia falar mesmo, que eu já nem lembro mais, Jorge? Eu não sei. Vamos lá. Hoje nós estamos disléxicos. Hoje... Vamos falar tanto... Mas a gente já, tem tanto assunto e a gente já falou de tudo, viu, Jorge? Não, tem uns assuntos, mas o assunto está aqui. Vamos lá. Falar. Jorge, então o TSE ele notificou aí o Grupo Jovem Pan por exagero na fala do Bolsonaro. Segundo eles, apesar de ter vetado aí os comentaristas mais fervorosos das sabatinas presidenciais, justamente para evitar aparecer ser favorável ao presidente, ainda assim a emissora de rádio TV Jovem Pan foi notificada pelo Tribunal Superior Eleitoral por supostamente divulgar notícias falsas sobre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula. O que é falso? Que ele é ex-ladrão? Que ele é ex-presidiário? Um negócio é falso? Desse, Jorge? Gente, é um absurdo, é uma militância. Agora me fala, quem assistiu o Jornal Nacional ontem à noite, cara, deu vontade de vomitar. Sim. A Globo não é notificada, né? É isso que eu queria saber. Não, a Globo não é notificada. A Folha de São Paulo, a de Globo, não. Exatamente. Esse pessoal aí que faz aí, inclusive eles fazem com um certo sarcasmo, né? O pessoal que faz a cabeça do presidente como se fosse chuta, tal. Isso não tem problema nenhum, né? Isso não incita violência, não é um ato antidemocrático, não é lamentável. Mas, olha, eu ainda tenho um pouco de esperança nesse país, porque se o presidente Jair Messias Bolsonaro for reeleito, ele vai indicar mais 2 ministros no Supremo Tribunal. E aí o Supremo começa a ter equilíbrio.
nós vamos ter 2 aposentadorias, se não me engano é a Rosa Weber e o outro é o Fachin. Será que é o Fachin? Não, não é o Fachin. 2 aposentadorias e no próximo presidente vai indicar 2 ministros. Então, espero também, eu subestimei demais o candidato ao Senado por São Paulo, do presidente Jair Messias Bolsonaro, o astronauta Marcos Pontes. Eu subestimei, eu achei que ele não chegaria, mas tem a pesquisa da Quest, já dá empate para ele e o Márcio França, ele com 20%, o Márcio França com 23%. Então, isso mostra também a força do presidente Messias Bolsonaro. E assim, já o Tarcísio anda sozinho, né? Ele anda sozinho e com a ajuda do Bolsonaro muito mais, né? O Tarcísio ele conseguiu conquistar os brasileiros, os paulistas e os paulistanos. Com certeza, Jorge. Então é um absurdo essa ditadura de toga. Então, por isso que eu disse no início do Vai Ver no Brasil de hoje, que nós vivemos sim, comemoramos 200 anos de independência de Portugal, 6 anos de independência do Partido Cleptocrata, do PT, e, infelizmente, estamos ficando refém de um regime totalitário de toga, desses ministros, ativistas, militantes do partido cleptocrata PT, do ex-ladrão, ex-bandido, ex-chefe de quadrilha, ex-presidente Luiz Inácio. Ô Jorge, já que você está falando do ex-presidente, ex-condenado, ex-presidiário, né? Os filhos do ex acionaram na justiça, Jorge. Olha só, o Ciro Gomes, você acredita num negócio desse? Eles querem que o Ciro explique os ataques que fez a família do petista ao afirmar aí numa entrevista da rádio do Pânico, né, na Jovem Pan, que o Lula tinha filho ladrão, viu, Jorge? Olha. Sed lex dura lex. A lei é dura, mas é lei. Nós podemos falar que o ex-presidente é ex-ladrão, nós podemos falar que o ex-presidente é ex-chefe de quadrilha, nós podemos falar que ele é ex-corrupto, nós podemos falar de tudo. Podemos falar que é ex-presidiário, porque o fez, nós não estamos mentindo, né? Os crimes foram cometidos, o que ele foi é descondenado, não significa que não aconteceram os crimes, mas ele é sempre ex. Quando você faz uma afirmação como fez o Ciro, abre aspas, os filhos do Lula são ladrão, aí é complicado, você tem que provar. E caso o ônus da prova quem denuncia. E caso o Ciro não peça desculpas, viu, Jorge, em público, ele poderá responder a uma ação penal por crime contra a honra, de injúria ou de calúnia, e afirmou o advogado lá dos petistas, viu? Sim, mas é sed lex dura lex. A lei é dura, mas é lei. Eles estão usando da lei, errado ou certo, moral e imoral. Tá certo. E o candidato do PDT, o Ciro Gomes, ele tem intensificado, né, os ataques. Por exemplo, que você é ladrão. Eu não sei, eu não posso afirmar isso. Eu posso supor, olha, Guilherme, eu acho que você, porque se eu afirmar que você é ladrão, realmente você está ofendendo, eu estou ofendendo a sua honra. Sim. Mas achar todo mundo tem o direito. Achar eu posso. É que, na verdade, o candidato do PDT, gente, ele vem intensificando aí os ataques ao Lula para poder tentar manter os votos do seu eleitorado, né, Jorge? Exatamente. Então, no Lula e Bolsonaro, ele atira para tudo quanto é lado. De acordo aí com o Datafolha, o Ciro, ele está com 9% entre os eleitores. Vai crescer um pouquinho mais, viu, tio? No total, vai crescer uns 11% a 12%, o Ciro vai crescer sim. É uma previsão, né? É uma previsão, que provavelmente no segundo turno isso deva migrar aí, parte para o ex-ladrão e parte para o Bolsonaro. Rapaz, olha só. Agora, Jorge, vamos falar um pouquinho do Museu aí de Ipiranga, que houve um investimento milionário, né? Ele foi feito uma reforma linda. O museu já era bonito, né? E agora com essa reforma... Estava caidinho, mas mesmo assim era bonito, né? E agora, a partir de então, o espaço foi aberto ao público, né? Houve uma cerimônia para comemorar os 200 anos da independência do Brasil, e foi aberto ao público, e o Dória fez um discursinho lá, né, Jorge? Também apareceu, mas vamos lá. Mandar um abraço aqui antes de você comentar, para o Eduardo Borghese, ele está aqui, ele está perguntando se no dia da votação vai ser obrigado a usar máscaras, Jorge. Eu acho que não, viu, Du? Foi bom você tocar nesse ponto aí do dia da votação. Eu vou falar um pouquinho do celular do dia da votação. Celular. A Débora Sayuri também está aqui, mandando um abraço, está ligadinha aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Débora? Vamos lá. Ô, Jorge, então houve esse investimento aí no Museu do Ipiranga, em São Paulo, né? E aí, a partir de agora, está aberto ao público
Um local bem bonito, bem legal para você aí de casa que queira passear um pouquinho, dar uma volta. Agora é um local bem interessante para você passear lá com toda a sua família e conhecer um pouquinho da história, né, Jorge? Exatamente. Houve, inclusive, agora nós temos um total de 6.000 metros. 6.800 metros quadrados. É muita coisa aí, tem, né, salas de exposições temporárias, salas de atendimento programado e com educativo, agora tem café lá dentro, auditório, e é lojinha. Gostoso a gente bem legal. Conhecer um pouquinho da nossa história. O Brasil é um país muito jovem, né, muito novo, 500 anos só de existência. Acho que depois de nós, acho que tem a Austrália, né? Também é nova, um país novo. Então, é bom conhecer um pouquinho de como foi que nós chegamos até essa independência. Nós temos lá o Museu do Ipiranga, que é um museu muito bonito, e eu achei fantástico ali a tecnologia fazendo aquela inauguração com aqueles drones formando imagens no céu da bandeira do Brasil, criando imagens dos 200 anos, criando a própria imagem do museu. Tudo. Eu achei que é tecnologia, lindo, né? Fantástico, muito bonito. Mas também tivemos o discurso do João Agripino da Costa Dória Júnior, que estava sumido, e veio, porque foi ele estava há 8 anos aquele museu ali em reforma, né? E ele veio ele fez um grande investimento, acelerou o processo para esse museu chegar a ficar pronto antes dessa comemoração de 200 anos. Aliás, durante 2 meses é gratuito, você agenda pelo site museudoipiranga.org, agenda, ele vai lá fazer uma visita que vale a pena. Eu falava do quê? É que eu Museu do Ipiranga? Assim. E aí o João Dória foi lá e foi fazer um discurso. E o João Dória, o Rodrigo Garcia, que é o atual governador, o governador raiz, que está arraigado aí até as tampas, né? Não anda, não vai. Teoricamente seria ele para fazer essa inauguração, mas eles fizeram em horários distintos, né, para não colar a imagem. Rodrigo, o João Dória era o governador e você era vice dele, você participou de todo o governo dele. Então, não queira esconder agora, porque a eleição, você é candidato à reeleição, que não dá. O João, você é muito ligado ao João Dória. Você, como a família, como todos do PSDB, são muito ligados ao João Dória. Então, é feio tentar esconder. Vocês acham que estão enganando a população? Não estão. E eu acho até que foi justo e merecido que o João Dória tenha ido, sim, porque ele teve um grande empenho para que acelerasse essa inauguração nas 200 anos. Independente dele ter antecipado as eleições, de ter feito uma grande... O João Dória, se ele fez uma ação boa, não foi a Coronavac, não. A Coronavac só para encher os bolsos dele. Foi ter erradicado o PSDB, e eles fingem que estão em alta ainda. Não estão, não. O PSDB, eu dizia isso lá atrás, as pessoas não entendiam bem, e eu dizia, não sei se porque eu tinha visto consciente ou inconscientemente, eu tinha visto que o PSDB seria o futuro PT. Eu falei isso para você lá atrás. Falou. O futuro do PSDB é o próximo futuro do PT. Só que o PT ainda consegue fazer uma grande bancada de deputados. O PSDB não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir fazer nem estadual nem federal. Vai ser uma bancada muito pequena, e é por isso que eu digo, sem o governador, eu quero ver esse candidato a deputado aqui da nossa região, que vai fazer quase 50 anos já de mandato legislativo. Sem governador, ele não sabe ser deputado, eu não sei o que ele vai fazer da vida, caso ganhe eleição, até porque na federação entrou 2 candidatos com uma votação muito superior a dele, e ele precisa crescer muito para poder ganhar eleição. Hoje, consideravelmente, ele deve estar em 7º, 8º lugar, e o PSDB vai fazer uns 5 deputados, 4 a 5 deputados federais no máximo. Ô, Jorge, agora vamos falar desse assunto aqui, que a gente está indo para a reta final. Eu queria pôr um pouquinho na tela somente a manchete. Vamos falar então, gente, olha só. Eu vou procurar, tio, me referir à manchete. Somente, vocês vão ver isso aí meio bagunçado por enquanto, porque eu achar que ainda estou meio perdido com esse programa, mas eu estou aqui, o tio está aí, dá um tchauzinho. A gente está aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu vou colocar a manchete. Essa aqui? Essa aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo abrir ela no máximo. Rapaz, quanta coisa essa tela aí. Se eu não tiver, você vai travar o computador. Não vai travar nada.
Meu Deus do se ela céu. essa manchete, vamos ver, vamos ver. Tá tudo preto aí, ó. Não tá abrindo nada, hein, tio? Não Tá, tá abrindo tá nada. de gavar de gavari. Tá muito de gavar. Opa, apareceu. Aí. Olha que manchete bonita, né, tio? Vamos ver? Tá demorando. Aqui, mas é só essa que vale. Não sei por que ele abriu duplo aqui. Bom, mas enfim, o que eu quero chamar a atenção, vocês vão seguindo aqui comigo, aqui, ó, na setinha aqui, ó. Vereadores barram, abre aspas, demagogia. O que se refere isso? Exatamente, são sobre 2 projetos do vereador Daniel Cardoso, doutor Daniel. Exatamente. E saiu aí, então, na capa. Volta lá, Jorge, volta pra gente aqui. Saiu na capa não, né? Saiu no jornal aí, dizendo que os 2 projetos foram considerados oportunistas e demagógicos, viu, Jorge? Por vários vereadores. Esse jornal que colocou, eu vou deixar mais um pouquinho. Esse jornal que colocou essa manchete, ele é assim, eu vou explicar o que acontece um pouquinho. Aí eu vou explicar para vocês que isso é mídia marrom, baixa, ralé, que coloca uma manchete dessa, tentando fazer um projeto, um projeto de demagogia. A demagogia foi dele, a demagogia foi o oposto. Mas eu vou tirar a tela e nós vamos falar sobre isso. Agora eu não sei como tira aqui, tio. Vamos ver aqui. Rapaz, vamos fechar tudo. Se perguntar para mim, esse negócio aqui é muito doido. Tem que fechar essa tela aí. Fecha ela aqui, volta para cá. Sai daqui, remove daqui e vai ver no Brasil. Vai ver no Brasil. Aprendeu o caminho, Jorge? Já. Vamos lá. Bom, isso aí foi o seguinte. O doutor Daniel, ele colocou um projeto muito, eu acho, fantástico, maravilhoso. Inclusive, ele teve um apoio de 8 vereadores que votaram favorável a esse projeto dele. E eu sempre disse o seguinte, o doutor Daniel, ele ficou nervoso no momento, ele não conseguiu explicar. Mas, quem sabe, uma pessoa que vai ao médico na sexta-feira e não tem dinheiro, ele mal tinha dinheiro para chegar ao hospital, de ônibus, esse da Sansetur, que faz o que quer na cidade, porque só tem frouxo aqui, chega no hospital, recebe uma receita de medicamento, ele não tem dinheiro para comprar o medicamento, só que ele precisa seguir o tratamento, isso numa sexta-feira, 8 horas da noite. Ele vai ter que esperar uma farmácia da rede municipal abrir na segunda-feira de manhã para ter esse medicamento. Todos sabem que você sai medicado do hospital. Sim. Você vai lá, você sai medicado, você não precisa sair dali e comprar o remédio emergencialmente. Os médicos mesmo falam, não, pode tomar a partir de amanhã. Você já saiu medicado. Sim. Teoricamente, isso é para acontecer. E esse projeto, doutor Daniel, de farmácia, seria uma farmácia 24 horas. Justamente para atender esse público do final de semana que não tem condições de comprar. Também acho que foi um pouco mal elaborado esse projeto, poderia ser de plantões de finais de semana, porque se o cara vai ao hospital hoje, na quinta-feira, vai ao hospital municipal, é atendido, amanhã cedo a farmácia está aberta, sexta-feira a rede pública está aberta, os postinhos de saúde, as farmácias vão estar abertas. Né? Então não teria problema nenhum, porque ele saiu do hospital medicado. Mas se isso acontece numa sexta-feira, ele só vai tomar esse medicamento na segunda. E os médicos sabem que alguns sintomas, algumas doenças, elas precisam de acompanhamento e tratamento rápido, principalmente aquelas que exigem antibiótico. Sim. Bactéria, por exemplo. Eu tive um caso recente que, se não foi visto rápido, eu iria ficar viúvo. Não é? Então, os médicos sabem, e não tem. Muito bem. Mas aqui, esse é o projeto. Tá? Teve apoio de 8 vereadores e tudo. Mas, doutor Daniel, ele tem a administração do prefeito Chico e doutor Daniel tem uma rusga, um conflito, porque houve algumas falas da esposa do doutor Daniel contra o filho do prefeito, contra o secretário, e etc. e tal, e até o próprio líder de governo. Então, existe aí uma coisa pessoal. Mas algo pessoal não pode prejudicar a população, porque os vereadores, os prefeitos e os secretários estão na administração exatamente para atender os anseios e as necessidades da população. Muito bem. Ninguém me falou. Eu vi
eu vi subsecretário ligando para vereadores, ligando para... Eu vi. Eu observo tudo. Para votar contra, para derrubar esse projeto. Por picuinha, a população que se foda. Desculpa o palavrão, mas é lamentável que as pessoas não administrem uma cidade para a população, administrem para resolver seus problemas pessoais de picuinha. É inadmissível. Você tem um problema pessoal com o doutor Daniel, resolve na justiça, mas não deixe a população sem esse atendimento que seria fantástico à população. Uma farmácia de atendimento 24 horas. Aí, na sequência, para desmoralizar ainda o doutor Daniel, esse jornalista que deve ter recebido um cascalho para atender um pedido desse subsecretário, ou do secretário de governo, ou do prefeito, ou seja, do chefe de gabinete, seja lá de quem for, pega e publica uma manchete dessa. Vereadores barram demagogia. Se você ler o texto é horrível, é péssimo. É baixo, sujo. Doutor Daniel pode ter N defeitos, como eu tenho, como o Tiosso tem, como você de casa tem. Mas esse projeto em específico não poderia ser levado pelo campo pessoal, porque esse beneficiaria a população. É lamentável, é triste que alguns vereadores atenderam o pedido do subsecretário de governo e votaram contra. Passou por pouco, não passou por pouco. Não passou por pouco um projeto que é essencial. Agora, uma briga pessoal ou uma rusga pessoal que os políticos têm não pode transferir para a população. Isso tem que parar nessa cidade. Você, enquanto população, tem que acordar e exigir que essa política parapolítica, da velha política, isso é da velha política, não pode mais acontecer. Os deputados também, os vereadores, o prefeito, eles são eleitos para administrar o que é nosso. Eles são nossos funcionários e não podem trabalhar contra nós porque tem uma diferença pessoal. E veja como que saiu no jornal, hein? Que é um projeto oportunista, demagógico. Olha só as frases. Projeto de cunho apelativo para jogar a população contra. E olha, ele ainda finaliza dizendo que é uma prática que isola qualquer parlamentar. É um absurdo. Esse jornalista é um ridículo. É um jornalista absurdamente ridículo, que tem dono. Uma pessoa, quando tem dono, ela vale bem menos do que recebe. E isso que ele faz é ridículo. A diferença pessoal que ele tem, que resolva na justiça. O jornalista também. Agora, publicar isso, mudando os fatos, não. O que aconteceu nessa sessão, dessa votação, foi contra a população, sim. Não tem nada de demagogia aí, não. Não existe nada de demagogo, nem de oportunismo, e nem tampouco de populismo. Era um trabalho que ia atender, sim, a população que utiliza o hospital municipal. E quem conhece o doutor Daniel sabe do coração dele, né, Jorge? Exatamente. É lamentável, muito triste que isso aconteça, e acontece sempre. Vocês aí de casa talvez não conheçam os bastidores da política. Muitas vezes, os vereadores fazem política para políticos. Essa foi pesada, viu? Agora, contra a população, e aí depois um jornaleco, de um bate-carteira, publica um negócio desse. Quando eu falo bate-carteira, para vocês que não sabem, é da imprensa bate-carteira, que fala bem para receber um cascalho, ou fala mal, aí recebe um cascalho para começar a falar bem. É isso aí. E se prestar esse tipo de serviço é desumano com as pessoas, os usuários do hospital municipal, as pessoas que não têm condições de comprar o seu medicamento numa farmácia da rede pública. E os vereadores que seguiram isso, só para contentar o governo, aí eu me questiono, em troca do quê, vereadores? Para que isso? Para que em troca do quê? Você ir contra a população? Então, qual é a demagogia? Vocês não foram contra a população? Só para derrubar um projeto que é do doutor Daniel? Que vocês devem ter diferença? Que ele também, às vezes, também usa alguma coisa assim, sim, nesse sentido de pôr faca. Não, é porque vai pôr faca no pescoço, porque é autorizativo, aquele... Que faca no pescoço? Isso não precisava vir do vereador. O prefeito tinha que ter colocado já uma farmácia 24 horas de plantão no final de semana, lá no hospital mesmo. Lá mesmo. Porque os medicamentos são medicamentos básicos. E se isso for inconstitucional, o prefeito não vai sancionar, pode passar na Câmara. Mas é do jeito que foi, passou pela Comissão de Redação e Justiça, sim, passou com constitucionalidade, porém, era aquilo, eles ficaram com medo que depois iria até a cobrança do prefeito para ele incluir. Ué, mas tem que ter.
O prefeito está lá para quê? Para trabalhar para a gente, para dar eles têm o nosso desavença, né? As desavenças pessoais não podem ir contra a população. Isso, senhores secretários, que aí foi mais da Secretaria de Governo, eles assistem a gente também, viu, tio? É lamentável, é muito triste. Isso é a velha política, política para políticos de cunho pessoal, não se faz mais. Não pode mais. A população acordou. Ela tanto acordou que 2024 já está aí, viu? Vai ver no Brasil. Exatamente, Jorge. Vamos lá, então, para a reta final aqui do Vai Ver no Brasil. Vamos falar, então, dessa notícia internacional que hoje pegou todo mundo de surpresa. Coloca a foto aí, Jorge, na tela. A Rainha Elizabeth II, gente, que por 7 décadas ocupou o trono britânico e se tornou um símbolo da monarquia em todo o mundo. Ela veio a falecer, então, no dia de hoje, né, a partir dos seus 96 anos de idade, que há pouco tempo foi comemorado. Seu filho mais velho, o príncipe Charles, deve sucedê-la no trono, viu, Jorge? Então, o mais rápido possível, provavelmente, ele vai ser aí o novo rei, né, da Inglaterra. Rei morto, rei posto, né? Exatamente. Isso não é bem assim, leva um certo tempo, porque tem um ritual, todo um processo. A própria Rainha Elizabeth, que faleceu hoje, ela levou 1 ano e meio para ser coroada. Sim. Né? Tem ela assumiu como rainha, mas a coroação tem todo um ritual, tem todo um negócio... Comemorado o jubileu agora, isso, né? Então, mas é assim, ela viveu bem, né? 96 anos, levou a Inglaterra. Muito queridas, viu? Você liga as emissoras de televisão e tá todo mundo assistindo. Mas ela é bonitinha, né? Olha que imagem bonitinha, uma velhinha docinha, né? Bonitinha, mas não era tão bem assim, não, porque os primeiros ministros dela sofriam, viu, tio? Né? Sofria. Só quem não sofreu muito com ela, aliás, foi a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, porque ela também peitava a rainha, né? E aquele lá, como é que é? O Churchill. Winston Churchill, como é que fala o nome dele? Winston Churchill. É ingresinho. Ele vem até com um paletózinho, às vezes, toda xadrezinho da Inglaterra. Chique, né? Ingresinho. Então, eles eram o único que peitava, mas os outros primeiros ministros sofreram muito com ela. Ela realmente levava aquilo, ela separava o político desse romantismo da Inglaterra, né? Que a Inglaterra tem esse romantismo com a rainha, com o rei, com o reinado. É um regime político, como é que fala, tios? Nós temos democrático, presidencialista, monarca, um regime monarca, né? Então tem o primeiro-ministro que resolve as questões políticas e a rainha da Inglaterra que a gente sempre fala assim, né? Isso aí é coisa da rainha, só para inglês ver, né? É exatamente isso, né? A rainha da Inglaterra, ela só figura representando toda a nação, né? Mas a política é feita pelo primeiro-ministro sob a batuta do rei ou da rainha, agora vai ser do rei, príncipe Charles deve assumir, que deve renunciar, viu, Tioso? Já existem conversas que ele assume, mas renuncia para o príncipe William. O príncipe William. Pode ser, sim. O príncipe William assumir, porque mais jovem, tudo, até porque a gente sempre brincava, né, que é capaz do Charles morrer e a velhinha tá lá firme e forte, mas isso não aconteceu. Mas eu vi uma foto dele bem recente, atualizada, ele tá feio na foto. Eu não sei a idade dele hoje, mas ele tá bem avançado já e também já tá debilitado, viu, Jorge? Então, é assim, mas com isso a Inglaterra acaba perdendo um pouco, né, esse romantismo, porque foram 96 anos praticamente 70 anos. 80 anos, praticamente ela esteve se preparando para ser rainha. Sim, 10 anos se preparando. 10 anos, porque aos 10 anos ela começou o preparo para ela ser anos rainha. de rainha. Então, aquilo, é muito tempo, então ela criou, o povo inglês tem um carinho muito grande com ela, e ela segurava a estabilidade emocional, econômica e política da Inglaterra, porque tínhamos uma rainha. Ô, Jorge, como funciona, né, uma figura política que demonstra força, por mais idade que ela tenha, desde que ela demonstra força, uma coerência, uma linha, como que aquilo sustenta, né, Sim, um povo? Mas porque isso foi ela, né, tio? Foi ela. Foi ela porque ela levou esse reinado, essa coroa, ela levou com muita responsabilidade, abrindo mão da vida pessoal dela, inclusive. Né? Nós temos aí vários livros, várias até séries. Tem séries, que mostram, né? Ela abriu mão da vida dela pessoal, abriu mão de amores, abriu mão de uma série de coisas, do amor não, porque ela conseguiu
conquistar o amor dela, que faleceu, o príncipe Philip faleceu há pouco tempo, sim, também recentemente, mas ela abriu mão assim do convívio com os filhos, convívio com os netos, aquele negócio, porque para manter aí a coroa sempre intacta, né? E é uma vida privativa, ela foi uma vida praticamente aí presa a uma coroa, e foi assim que ela tocou. Não sei se os seus 96 anos de idade vai levar da mesma forma, não sei se o príncipe William vai levar da mesma forma, não sabemos, né? Mas eu creio que o povo inglês vai ficar meio perdido nesse momento, onde a economia está muito frágil no mundo. Sim, no mundo. Na Inglaterra também. Recentemente, terça-feira passada, assumiu a nova primeira-ministra, né? Premier, né, britânica. Isso, a Liz. Né, Liz. Ela assumiu tudo, não teve nem tempo de fazer uma reunião com a Não, rainha. Mas ela já colocou, os pacotes foram aprovados ontem, né? Os pacotes, principalmente com problema com energia, né? E com o consumo de gás, porque vai aumentar muito, a projeção era de um aumento muito grande. Então, o pacote econômico já foi apresentado ontem, e agora não sei se houve tempo suficiente de ser assinado e isso tudo já passar a valer para manter aí mais baixo, porque a previsão, viu, Jorge, que agora com a chegada do inverno, é que a energia, né, lá é muito cara, energia cara. E água é muito cara. Exatamente, energia só que com esse pacote vai manter, isso já foi divulgado no Reino Unido todo, inclusive na Europa toda. A Europa em si está preocupada, né, Jorge? Todos os países da Europa, sim, porque da guerra aí com a Ucrânia. Então, automaticamente, já tem países, pequenos países, que hoje, para você... Eu tive conversando com uma pessoa, não me lembro o nome do país, é bem pequenininho, mas que para ele carregar um celular, o tempo que ele dura para carregar o celular, ele converteu, dá em torno de R$32 para carregar um celular, a bateria de um celular. E eles usam muito também o gás, né? O gás para aquecimento. Tudo, e é muito caro o gás lá também, a energia de todas as formas, não é só elétrica, mas a energia que gera energia é muito cara. Eu tenho relatos de pessoas que viajaram para fora, e que foram chamadas a atenção por excesso de banho, porque gasta-se muita água e muito gás. Né? Pagaram até adicional. Pagaram até adicional no hotel, porque não sabiam. Porque chegou de viagem, tomou um banho. Dormiu, acordou, tomou outro banho. Saiu, voltou, tomou outro banho. E aí o pessoal do hotel chamou ele e falou, olha, o senhor vai ter que pagar um adicional porque o senhor tomou excesso de banho, o senhor gastou muito gás e muita água. É que na Europa, muita gente não sabe, Jorge, mas lá você compra a energia, né? Em alguns países tem até um cartão, você compra e carrega no seu relógio. É desse jeito, é como se fosse pré-pago, igual o celular, viu, Jorge? Exatamente, energia pré-paga, sim, energia pré-paga. Exatamente. Então, existe, quando o consumo é demais, lá é muito caro. Sim, eu estava falando do gás, tudo, porque o gás, eles pegavam muito gás da Ucrânia. Da Ucrânia, todo o gás, praticamente. Né? O gás vem da Ucrânia. E aí, para eles, agora com essa guerra, afetou bastante. A pandemia afetou muitos países da Europa, eles estão com desabastecimento, estão bem frágeis, estão com uma inflação, até nós estamos com deflação, graças ao bom Deus, e com abastecimento pleno, eles estão com deflação, estão com inflação. A inflação na Europa, ela deu uma estourada, né? Alguns países chegou a 17%, 18%, teve países que chegou a praticamente 22%. No Reino Unido, por exemplo, a projeção é de chegar a 13%. Neste momento, no Reino Unido, está uma inflação aí de praticamente 9%. Então, depois disso tudo, provavelmente nós vamos ter aí, sim, vamos fechar aí o primeiro trimestre do próximo ano, né, primeiro semestre, né, Jorge, do próximo ano aí, provavelmente com uma inflação na casa dos 13%, que é o dobro, mais do que o dobro aqui do nosso país. Exatamente, então, por isso mostra que o Brasil está muito bem. Exato. Eu estou falando tudo isso, Tio, até porque para falar do romantismo, né, do romantismo que a população britânica tinha em relação à rainha. Eu creio que essa sensação de estabilidade, essa sensação que ela passava ao povo britânico, com certeza agora se perde e começam agora alguns desesperos, sim, viu, tio? Sim, exatamente. Bom, Jorge, chegamos ao fim de mais um Vai Ver no Brasil, hoje, desta quinta-feira, dia 8. Mas não, antes do fim, peraí, deixa eu mandar um abraço aqui para o José de Almeida. José de Almeida. Boa noite, Zé de Almeida. Um abraço para você. Débora Sayuri. Débora está aqui também. Tem mais Álvaro, Eduardo. Para mim, eu não consigo mais ver aqui os comentários. O Álvaro diz assim,
Parabéns, Guilherme, Jorge, sempre notícias novas. Obrigado, Álvaro. A Débora Sayuri diz aqui, oi, um abraço, outro para você, Débora, e o José de Almeida. José de Almeida, boa noite, Jorge, Josso, vocês falam que a população gostaria de falar. Obrigado, mas Zé. esse é o nosso intuito aqui do Vai Ver no Brasil, não é nem falar o que a população gostaria, mas é juntos nós chegarmos aí a um consenso e fazermos, é pensar, é não pegar a notícia pronta do jeito que vem, é assim que vai ser. Não, nós temos que pensar, ainda temos uma Constituição Federal, ainda vivemos num país democrático, então a gente tem que sim que pensar e não aceitar tudo pronto. O Eduardo perguntou se no dia da eleição vai ter que usar máscaras. Eduardo, isso é opcional a arma em qualquer não pode. Lugar do Brasil. Arma e celular, não. Arma e celular, não, por imposição dos ministros, de algum ministro do Supremo, acho que foi o Fachin. Celular já tá determinado mesmo. O celular não pode, você não pode entrar com celular, porém isso é arbitrário, tá? Não tem como, porque nós temos o título, título e-título, tá? A pessoa tem que abrir o celular e mostrar o e-título. O RG digital, exatamente. A habilitação digital, mas você não pode ir para a cabine com o celular, tem que ficar com o mesário. Então não leve o celular para não deixar com o mesário. Mas isso desde nas duas últimas já falaram que era proibido também. Sim, sempre foi proibido a fotografar. Deixa no bolso. Deixa no bolso e pronto, acabou. Mas não vamos criar caso. Sim. Não vamos criar caso. Sabe por quê? É o que eles querem. É o que eles querem. Essa é a intenção. É criar casos que demore a votação, que você não vote, porque vai vir a polícia, vai ficar aquele negócio todo, você acaba não votando. Aí o cleptocrata, o ex-ladrão, o ex-bandido, já pode levar um voto a mais, então não vamos criar caso, não. É arbitrário, sim. É arbitrário, sim. Mas não vamos criar caso, não, porque o final deles está chegando. Vai vendo, Brasil. Se Deus quiser, né, Jorge? Se Deus quiser, né? Vamos lá, vamos se não torcer. chegar, nós vamos ter que sofrer essa ditadura de toga, vamos viver nela aí. A gente não sabe como vai, a gente já viu que não é legal. Jorge, 24 dias, é dia 2, né? Dia 2 de outubro as eleições. A partir, então, de hoje, 24 dias, reta final ou não? Né? A reta, o auge da campanha é a partir da semana que vem. Então, a partir de segunda-feira, dia 12, o bicho vai pegar nas campanhas. São 3 semanas de correria e salve-se quem puder, né? Não, Jorge? E a gente aí pode ficar, nós aqui somos anti-ex-ladrão, ex-bandido, ex-chefe de quadrilha, podemos ficar um pouco mais tranquilos, e parece que o jogo está virando, mas precisa ainda de você, precisa que você conscientize as pessoas, mostre realmente que nós não podemos, como diz o Alckmin, prestou um grande serviço, né? O Alckmin, o vice-candidato a presidente do ex-ladrão, ex-bandido, ex-chefe de quadrilha do Inácio, não podemos deixar o ladrão voltar à cena do crime. Hipótese alguma. Vamos lá, Cláudio Gil, o homem mais bonito do Brasil. Boa noite para você também. Um abraço. E o Eduardo continua aqui. Um bom final de semana a todos vocês. Também, vai ver no Brasil. É isso aí, Jorge. Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora, vocês que vão assistir depois, que muitos não conseguem pegar ao vivo. Sim, o pessoal assiste depois. Assiste depois. Muito obrigado a todos vocês. E eu desejo a todos vocês também um excelente final de semana. Semana que vem tem muito mais, se Deus quiser. Hoje ainda é quinta, ainda tem a sexta. Mas nós não vamos estar aqui, não, né? Verdade. A menos que você queira, a gente faz. Se vocês quiserem, a gente faz. Deus do porque céu. nós trabalhamos também para vocês. É lógico. Você falou, falar nisso, hoje eu me despedi, mas vou me despedir. Tiosso falou semana passada, no nosso Vai Ver no Brasil, você, se tiver alguma coisa, alguma denúncia, alguma reivindicação, sugestão, mandar para a gente. Realmente é interessante que vocês mandem sim. Vocês nos ajudam a alimentar esse programa e também cobrar das autoridades que são nossos funcionários alguns serviços que eventualmente deixaram de fazer, e nós vamos fazer isso por aqui, não somente por aqui, mas também vamos correr o trecho pessoalmente. É isso aí, Jorge. Vamos ficando por aqui, gente. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência, pela companhia e até semana que vem, se Deus quiser. Beijão. Tchau, tchau.